conquistas que ocorreu. Em todo o Brasil, a partir do próximo exame, haverá uma prova única no mesmo dia, e isso é muito bom para evitar, inclusive, o trânsito de candidatos. E isso também ajuda até mesmo na questão da comparação do ensino jurídico. Ajuda com que as faculdades possam melhorar o ensino jurídico, fazendo uma comparação entre os percentuais de aprovação de um estado para outro. Nesta próxima gestão, vamos continuar com a unificação, vamos continuar com a seriedade, não vamos voltar àquele passado distante em que havia muitas dúvidas quanto à seriedade do exame de ordem, quanto à lisura do exame de ordem. Vamos continuar nesse caminho, porque o exame de ordem é o mínimo para que o advogado possa estar preparado para atender o cidadão. Candidato João Vicente Scaravelli tem 1 minuto para a sua réplica. O exame de ordem é algo que tem que ser cada vez mais fortalecido pela nossa OAB. A OAB de Mato Grosso tem que sair do lugar que se encontra. As nossas faculdades têm que melhorar. E para isso a OAB tem que ser participativa, tem que ser atuante através das suas comissões. Nós entendemos que o projeto que nós temos pela Chapa 02, com os professores universitários, que têm um envolvimento direto com o ensino, que querem fazer da OAB, do futuro da OAB, novos profissionais, mas profissionais qualificados. Eu não tenho dúvida de que essa margem vai melhorar, que nós estaremos sim entre os melhores, porque existem faculdades maravilhosas em Mato Grosso e que os nossos estudantes precisam sim, acima de tudo, de uma efetiva participação da OAB para que a gente possa ter cada vez mais atuantes, nossos colegas, e que o futuro da OAB depende exclusivamente desse fato. Agora é a vez do candidato João Vicente Scaravelli formular a sua pergunta ao candidato Cláudio Stabile. Candidato Scaravelli, o senhor tem 30 segundos para a sua pergunta. O nosso candidato adversário adotou como denominação da sua chapa pela valorização do advogado. Qual é a razão? O senhor tem 1 minuto e meio para a resposta. A razão é que cada momento histórico tem que ter uma leitura da gestão da ordem. Gestão da ordem é um processo de fortalecimento da entidade. Não termina nessa, não termina na próxima. É um processo de fortalecimento. Hoje, nós sabemos que ingressaram na advocacia inúmeros advogados, jovens advogados, advogados de início de carreira. Nós precisamos trazer esse advogado para a ordem, valorizar esse advogado que chegou ao mercado de trabalho. E valorizar também os advogados experientes, aqueles que prestaram serviço à entidade, ajudaram a entidade a fortalecer. Por isso que a nossa campanha é uma campanha em que se debate propostas e ideias, valorizando o advogado que já passou pela ordem, que prestou serviços, os ex-presidentes, e valorizando o advogado jovem. Valorizar é lutar pelo mercado de trabalho do advogado, para que o judiciário tenha mais condições de trabalho, é lutar pelas prerrogativas profissionais, é colocar a Caixa de Assistência próximo a esse advogado, é colocar a ESA próximo a esse advogado, dar voz e participação a todos os advogados de Mato Grosso. Valorizar o advogado é ter coerência, é ter compromisso, é ter equilíbrio. Isto é valorizar o advogado. E queremos fazer uma gestão cada vez mais de valorização do advogado. O candidato Scaravelli tem 60 segundos para a réplica. A maior preocupação que nós temos da Chapa 02, a OAB independente, é quanto à permanência do como está. E esse é o discurso do nosso opositor. Isso faz com que nós tenhamos preocupações muito grandes quanto ao futuro da OAB. Porque quando se fala em valorização do advogado, pensando do jeito que a nossa OAB se encontra, nós temos uma preocupação que você, colega, tem que entender. Você tem que entender também que o trabalho que foi feito pela Caixa dos Advogados, levando a sua previdência complementar, levando o seu plano de saúde, levando o seu livro mais barato, a nossa editora, os nossos mais de 400 benefícios, sim, isso sim, valorizou o advogado tanto aqui da capital como no interior. Esse sim fez um intercâmbio entre o capital e o interior. É assim que nós entendemos que a valorização deve ser feita, principalmente agora, na instituição maior, na instituição OAB. E é assim que a Chapa 02 vai fazer para os próximos 3 anos. Candidato Cláudio Stabile, 60 segundos para a réplica. Veja bem, o candidato está há 9 anos, como eu já disse, na gestão da ordem. E agora
está preocupado se vai ficar tudo como está. Ora, é ele que está na gestão da ordem. Quando ele diz devolver a ordem ao advogado, ele não é advogado? É essa a impressão que dá, porque se ele está lutando para devolver a ordem ao advogado e ele está na gestão de 20% das anuidades durante 9 anos, e fala em devolver a ordem ao advogado, como que é possível um tipo de discurso desse? Na realidade, o que nós precisamos é ter seriedade nas propostas. Nós temos propostas para efetivamente trazer benefícios aos advogados, colocar a OAB ao lado do advogado nas suas lutas diárias, nas suas lutas profissionais, lutar por uma advocacia muito mais forte. Por isso peço voto. O candidato Cláudio Stabile agora faz a sua pergunta ao candidato João Vicente Scarabelli. O senhor tem 30 segundos para formular a sua pergunta. O candidato João Vicente falou em representação, mas não falou nas minhas representações contra ele. Que ele disse que se afastou da Caixa de Assistência, mas, na verdade, tem ata da Caixa de Assistência em que foi determinada a devolução de celular funcional corporativo. Ele continuou fazendo campanha com celular da Caixa de Assistência, mandando e-mail, mandando mala direta, inaugurando obra, usando os prédios da Caixa nos seus folhetos. Candidato João Vicente Scarabelli, 1 minuto e meio para a resposta. No dia 28 de agosto, junto ao Dr. César Brito e depois junto ao presidente da OAB de Mato Grosso, nós pedimos a nossa licença porque entendemos que nós tínhamos que ter lisura nesse pleito, de não poder usar o instrumento chamado OAB, por não usarmos a nossa estrutura. Por isso que nós nos licenciamos da Caixa dos Advogados. Essas representações serão devidamente respondidas, até porque elas estão feitas de forma errônea. Elas não refletem a verdade. Elas são apenas mais umas picuinhas para essa candidatura. Nós temos a resposta, sim, uma por uma, e elas serão devidamente explicadas junto à nossa comissão eleitoral. Até porque nós não estamos fazendo mala direta como o senhor está fazendo, fizeram já 3. Nós não estamos usando, por exemplo, as estruturas das salas das subseções do interior para chamar para a festa de vocês. Nós estamos fazendo uma campanha com o nosso dinheiro, com uma campanha espartana, aonde nós entendemos que os nossos contribuintes são os próprios advogados que querem fazer a mudança a partir de quinta-feira. É assim que a Chapa 02 se coloca. É assim porque que nós levamos o nome de OAB independente, para dizer um basta a essa situação, para dizer um basta a esse sectarismo que se encontra hoje dentro da ordem. O candidato Cláudio Stabile tem 1 minuto para a sua réplica. A nossa representação é com base na ata da Caixa de Assistência. O tesoureiro, a ata diz que o tesoureiro afirma que o João Scarabelli está com o telefone e apresenta as contas, ligações para Rio Grande do Sul, ligações de campanha. E o doutor Darley, que é o vice-presidente, doutor Darley se dispôs a buscar o aparelho porque não estava sendo devolvido. É um afastamento de ficção, não houve afastamento nenhum. Continuou usando o celular da Caixa de Assistência, continuou mandando mala direta e todos os advogados receberam malas diretas, continuou usando, inclusive com assinatura, venda de consórcios, a recepcionista ligava e falava que o carro iria ser entregue para o doutor Scarabelli. E essa utilização. Ok, nós temos aqui agora a tréplica do candidato João Vicente Scarabelli, 1 minuto. Primeiro, quanto ao telefone celular, devolvi sim, e inclusive tem um comprometimento de que se tiver algum custo daquele período que esteve comigo, ele estará sendo inclusive pago pela nossa pessoa. Essa mala direta que esteve aqui é uma mala direta anterior. E quem libera a mala direta na OAB é o presidente da OAB. É ele que determina, ele que repassa para o beneficiário. Não somos nós. Eu não tenho direito, eu não tenho